Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana marcada por diversas intervenções verbais, tanto por membros do Banco Central Europeu como por membros da Reserva Federal dos Estados Unidos. Os mercados aguardavam pelos dados da atividade económica, tanto na Europa como também nos Estados Unidos. Foi uma semana ainda cheia de alguns bancos centrais que decidiram sobre a sua política monetária, disto no meio também de mais tensões geopolíticas a nível global. Tivemos a guerra na Ucrânia mantém-se, tal como se mantém também na mesma situação na faixa de Gaza, isto quando o Tribunal Penal Internacional manda Israel suspender toda e qualquer operação em Rafah, tal até agora não se tem vindo a suceder, isto com a China cada vez mais afastada ou numa guerra comercial com o Ocidente, tanto com os Estados Unidos como com a União Europeia, nisto principalmente e agora com um novo capítulo sobre os veículos elétricos. No meio disto tudo também tivemos a surpresa de Rishi Sunak chamar para eleições antecipadas já no início de junho. Mas, de facto, os mercados estavam a olhar para os dados dos PMIs e esses dados dos PMIs vieram um pouco acima do esperado. A Europa, principalmente em termos da manufatura, na parte industrial, da atividade industrial, registou uma recuperação significativa, isto apesar de continuar ainda em terreno de contração, enquanto se manteve saudavelmente acima da linha da linha que separa a expansão da contração no setor de serviços. Já nos Estados Unidos, depois do que tínhamos visto anteriormente, em que tínhamos voltado novamente para terreno de contração, os PMIs voltaram a recuperar, com tanto o setor de serviços como o setor manufatureiro de novo em território de expansão, ou seja, contrariando as últimas expectativas criadas de uma menor resiliência da economia norte-americana. Ora, isto acabou por levar, não foi só isto, mas também a diversas narrativas, na realidade uma única narrativa de diversos responsáveis da Reserva Federal, em que mantêm taxas mais altas ou taxas elevadas, as atuais taxas nos Estados Unidos, durante mais tempo, enquanto ganham confiança de que, de facto, a inflação possa ir no caminho de desinflação, ou seja, no caminho dos tais 2% da meta da Reserva Federal. Isto também quando tivemos acesso às minutas da última reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, em que revelaram que foi um pouco mais, que essa reunião foi um pouco mais agressiva, um pouco mais hawkish do que aquilo que de alguma forma Jerome Powell acabou por fazer passar na conferência de imprensa que se seguiu à tal reunião. No Banco Central Europeu foram variadíssimas as vozes que continuam a apontar cada vez mais para o tal corte de taxa de juros no Banco Central Europeu já na primeira reunião de junho, a 6 de junho. Christine Lagarde disse-o claramente e desta vez, inclusive, Isabel Schnabel, digamos, a última mais agressiva, o último elemento mais agressivo dentro do Banco Central Europeu, admitiu a possibilidade e bastante próxima de um corte de taxa de juros já na próxima reunião de junho do Banco Central Europeu. Bancos centrais, tivemos o Banco Central da China que manteve as suas taxas preferenciais de empréstimo a 1 e a 5 anos, sem surpresa, o mercado já estava à espera disso. Também sem surpresa, o Banco Central da Turquia manteve a sua taxa de juros nos 50%, alertando que se eventualmente as pressões inflacionistas aumentarem, poderá continuar a subir taxas de juros. E o Banco Central da Nova Zelândia manteve a sua taxa de juro nestes máximos de 5,5%, que de momento se encontram as suas taxas, alertando também para a possibilidade de
continuar a subir taxas se a inflação assim o exigir e apontando, portanto, um Banco Central um pouco mais agressivo do que aquilo que talvez fosse esperado, apontando para um corte de taxa de juros só lá para os finais do próximo ano, ou seja, de 2025. Ora, tudo isto acabou por criar umas expectativas de taxas de juros mais altas durante mais algum tempo. Isto levou o mercado acionista, digamos, levou as yields a subir e os mercados acionistas um pouco a ficar pressionados. E isto viu-se exatamente, inclusive no mercado norte-americano, que depois de mais uma vez a Nvidia surpreender em alta, mesmo assim os mercados norte-americanos acabaram por terminar esta semana um pouco mistos. Se é bem que a Nasdaq ganhou cerca de 2%, por outro lado Dow Jones caiu 2,4% esta semana. Na Europa os mercados também tiveram moderadamente em queda, o DAX ficou praticamente inalterado, perdendo 0,05%, ou seja, praticamente inalterado, como acabei de dizer. Na Ásia, a semana foi de perdas e o Hang Seng foi, digamos, o líder dessas mesmas perdas, caindo quase 5%. Cá por Portugal, o PSI acabou por também ficar praticamente inalterado, ganhou cerca de 0,2%, isto com os ganhos da Sonai que somaram cerca de 4% e as perdas da Altri que caiu cerca também de 4%. No mercado cambial, a subida das yields acabou por, desta vez, levar o dólar também para ganhos, mas não foi só o dólar para ganhos, a volatilidade continua baixa no mercado cambial e isso levou também a outras divisas a ganhar, como foi o caso, por exemplo, da Libra, da coroa norueguesa, do dólar neozelandês, e contra outras divisas que normalmente acabam por sofrer num ambiente de carry trade como o que se está a viver, que é o caso do franco suíço ou do iene japonês. Esta semana o euro-dólar caiu ligeiramente de 1,0865 ao início da semana para os 1,0845 e destacamos aqui o Euro-NOK, que foi o par que uma volatilidade maior acabou por revelar, caindo o Euro-NOK cerca de 1%, ou seja, com a coroa norueguesa a valorizar face ao euro. Também valorizou praticamente o mesmo face ao dólar. As commodities acabaram pressionadas esta semana, isto com yields obrigacionistas norte-americanas mais elevadas e com um dólar mais forte. O petróleo chegou a perder quase 3%, vemos aqui o WTI a perder cerca de 2,8%, com o ouro, depois de no início da semana ter feito um novo máximo histórico acima das 2.450 dólares por onça de ouro, acabou por terminar a semana em perdas acentuadas aqui perto de 3,5%. A semana que vai começar vai ser uma semana onde os mercados vão estar essencialmente a olhar para os dados da inflação e onde vamos ter uma vez mais inúmeras intervenções verbais por parte de responsáveis de bancos centrais, desta vez da Reserva Federal, já que os do Banco Central Europeu estarão em período de silêncio a uma semana e pouco antes da próxima reunião, que vai ser na próxima semana, dia 6 de junho, e portanto vamos poder contar apenas com os da Reserva Federal, que provavelmente vão continuar a narrativa de taxas altas durante mais tempo, isto enquanto não ganham confiança suficiente e, ao mesmo tempo, quando não veem dados que mostrem que a inflação vá a caminho da sua meta dos tais 2%. A inflação que vai voltar esta semana a ser o grande ponto dos mercados. Na Europa é suposto, o mercado está à espera de uma ligeira subida de 2,4% para 2,5% na inflação total, com a inflação subjacente a manter-se aqui nos 2,7%. Já nos Estados Unidos, os olhos põem-se na medida preferida da Reserva Federal, o Core PCE Price Index, que deverá mostrar uma vez mais uma subida de preço a nível mensal dos 0,3%.
Isto acaba por não dar os tais 2% de meta ainda da Reserva Federal, e a nível da medida anual é suposto observarmos uma pequena queda dos 2,8% para os 2,7% nesse tal Core PCE Price Index. Temos ainda, e é importante, na Europa, antes destes dados da inflação, que já agora acabam por sair mesmo no último dia da semana, na sexta-feira, mas antes disso vamos ter na Europa nos dados da taxa de desemprego, que deverá manter nos 6,5%, e a segunda estimativa do PIB norte-americano para o primeiro trimestre deste ano, que mostrou um crescimento de 1,6%, e que esta segunda estimativa o mercado está à espera que seja corrigido ligeiramente em baixo, à espera dos tais 1,5%. Bom, para já é tudo. Desejo a todos bons negócios, uma ótima semana, e daqui a uma semana cá estarei com mais uma Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!